Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas capítulo 5, irmãos, versículo 25. Vamos fazer essa leitura juntos? Um texto curto, apenas o versículo 25. Nós vamos fazer a leitura nesse instante. Todos encontraram? Amém. Vamos juntos na leitura da palavra do Senhor? Se vivemos... Mais uma vez, se vivemos, ó Pai querido, ilumina o nosso coração e a nossa vida, a exposição da Tua palavra nesse instante, em o nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, essa é uma pequena carta escrita pelo apóstolo Paulo, no qual ele trata da obra perfeita de Cristo e da não necessidade de acrescentar a essa obra qualquer outro elemento, qualquer elemento da antiga aliança ou prática que não representa aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, de forma muito clara, você vê isso nos capítulos iniciais, Paulo chamando a atenção daquele povo para a necessidade de viver o Evangelho, e somente o Evangelho, guiar suas vidas pela palavra de Deus. De modo que Paulo diz assim, olha, não, aquele que pregar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Mesmo que ele ou um anjo anunciasse ou pregasse ou proclamasse um evangelho que não fosse o evangelho então ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, fosse afastado, fosse rejeitado. Então essa é uma carta que trata de forma muito veemente sobre a importância de viver uma vida estabelecida, guiada, conduzida pelo evangelho. E essa vida, meus irmãos, é uma vida que experimenta uma nova dimensão, uma nova caminhada, um novo ser, um novo nascimento. O que Paulo, então, desenvolve aqui no capítulo 5 de Gálatas é sobre a obra do Espírito. E esse texto faz parte exatamente desse momento, desse cenário, desse contexto, de como a presença do Espírito, de como a ação do Espírito, de como o compromisso do discípulo em viver em Espírito é fundamental para a nossa vida. Então, os cristãos que recebem o Espírito Santo na salvação e são chamados a não mais viver de acordo com a carne, mas a andar de acordo com o Espírito Santo de Deus, a andar de acordo com a vida em Deus. Então, o capítulo 5 trata exatamente dessa relação, dessa ação do Espírito na vida do cristão. E meu objetivo é que a gente atente para essa realidade, para a importância desse fato de viver uma vida guiada pelo Espírito, orientada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito Santo. Porque Ele habita em nós, está conosco. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então vejamos, meus irmãos, o capítulo 5, versículo 25, que nós lemos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A Bíblia sempre nos chama, nos convida a caminhar no Espírito. E essa é uma das frases usadas com certa frequência pelo apóstolo Paulo. Caminhar quer dizer ter um comportamento, uma conduta, uma vida cotidiana que reflete essa vida com Cristo, que reflete esse relacionamento do Espírito Santo em nós. Há um livro chamado O Deus Esquecido, do pastor Francis Chan. E ele trata exatamente dessa urgência, dessa necessidade que temos como discípulos de Jesus, como filhos de Jesus, a buscarmos o Espírito Santo, a vivermos nessa caminhada no Espírito. Nós somos libertos das exigências da lei, nós somos libertos de obedecermos a lei para a nossa salvação, porque isso era impossível, mas agora a obra que o Senhor realiza em nós nos convida a viver uma nova vida. Não para a nossa salvação, no sentido de que isso seja, que a gente conquista a salvação a partir disso, mas como resultado, como fruto, como graça, como resposta de gratidão àquilo que Cristo fez por nós, por meio de Cristo. Ele obedece à lei, ele cumpre a lei e agora nos convida a viver guiados pelo Espírito de Deus.
Foi sempre assim. Se você percebe, por exemplo, o capítulo 20 de Êxodo, quando o texto da lei é dada por Moisés, ele diz assim: lembre que eu tirei vocês do Egito, lembre que eu tirei vocês da escravidão, e agora eu dou a vocês a minha lei. Perceba, a vida, ou a nova vida, ela é sempre fruto de uma ação antecipada de Deus, ou anterior a Deus, a nova vida. O Senhor nos chama, nos liberta, nos salva, e agora ele diz: vivam pela minha vontade. E qual é o anseio de Deus para nós nesse texto, meus irmãos? É que vivamos guiados pelo Espírito de Deus. Que vivamos cheios do Espírito de Deus. Primeira coisa, caminhe pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Perceba o seguinte: quando o texto fala se vivemos no Espírito, o que o Paulo está ensinando é sobre essa vida que agora nós experimentamos a partir do novo nascimento, a partir da regeneração, a partir da nova vida. Se é de fato real que o Espírito Santo agora habita em nós, que o Espírito Santo agora nos chamou para essa nova dimensão, para essa nova vida, se vivemos agora no Espírito, se o nosso estado anterior era viver na carne, viver deliberadamente, viver nos nossos prazeres, viver nos nossos instintos, agora vivemos não mais para nós mesmos, nós vivemos no Espírito. Ele diz: caminhe ou ande pelo Espírito. Para começar, meus irmãos, o apóstolo usa, então, essa palavra, na qual nós devemos entender o que ela quer dizer. Paulo está dizendo que andar pelo Espírito, viver pelo Espírito, é ter um foco de vida guiado não por nós mesmos, mas voltado para a pessoa e obra do Espírito Santo. Andar no Espírito é compreender que o caminho do Senhor, que o caminho de Deus é melhor do que os nossos caminhos, que a vontade do Senhor é mais segura do que a nossa própria vontade, de que o Espírito do Senhor é mais sábio em nos guiar, em nos conduzir, em nos direcionar, em nos proteger e nos impulsionar do que o nosso próprio espírito. Sabe, irmãos, às vezes a gente sofre por decisões, por atitudes, por comportamentos que a gente sabe que não é essa a vontade de Deus, não é esse o desejo de Deus, não é esse o caminho que Deus estabelece para aquele que vive no Espírito, mas a gente insiste, a gente vai e quebra a cara. Porque andar no Espírito é melhor do que andar nos nossos próprios caminhos. Viver pelo Espírito é obedecer essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, como filhos de Deus, que não vivem mais, não mais para nós mesmos, mas que abraça, que mergulha e que desfruta de uma presença maravilhosa, graciosa, que é a presença do Espírito guiando as nossas vidas. Isso foi no ministério de Jesus. Cada passo de Jesus, cada caminhada de Jesus foi uma caminhada pelo Espírito Santo. E esse é o convite do Evangelho. Porque como nós podemos andar em Espírito? Nós podemos andar em Espírito porque o Evangelho nos adota a sua família. Porque o Evangelho nos dá uma nova identidade. Porque o Evangelho nos faz novas pessoas. Porque o Evangelho nos resgata de nós mesmos. Porque o Evangelho nos salva. Porque o Evangelho nos redime na obra perfeita de Jesus Cristo. Por isso a gente pode olhar para certas coisas na vida, para certas tentações na vida, e abrirmos mão, e pegarmos outro caminho, e caminharmos na vontade de Deus, porque há em nós a graça da presença do Espírito para conduzir, para guiar, para direcionar a nossa vida. Viver no Espírito é viver debaixo do poder de Deus, do domínio de Deus, da direção de Deus, do controle de Deus, dia após dia. Essa é uma linguagem frequente, meus irmãos, na palavra de Deus.
E essa é uma linguagem que reflete, por exemplo, o texto de Ezequiel. Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 36, e os versículos 26 e 27. O que Paulo está desenvolvendo aqui é exatamente uma promessa feita pelo Senhor no Antigo Testamento, uma promessa feita de que Ele nos daria um coração de carne. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Perceba que diz o texto: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Perceba que a linguagem é exatamente essa do texto de Gálatas. Farei com que vocês andem no meu Espírito, e esse Espírito nos conduzirá nos estatutos da lei de Deus, nos juízos da lei de Deus, ajudando-nos a observar a lei de Deus. Deus iria fazer algo novo no coração do povo. Deus iria trazer um novo tempo. Deus iria se manifestar, arrancando de nós a dureza do nosso coração, a insubmissão do nosso coração, de se render à lei de Deus, de se render à palavra de Deus, de abraçar a palavra do Senhor e ser guiado por ela, para nos dar um coração novo, um coração de carne. Sabe, queridos irmãos, a nossa maior dificuldade não é que a gente não tem poder para lidar com as circunstâncias, com tentações, com coisas nessa vida. Talvez seja o fato do nosso coração ser duro mesmo, da insensibilidade do nosso ser para a presença do Espírito, para a atuação do Espírito, para o mover do Espírito em nosso coração. Às vezes somos como um povo na antiga aliança, com um coração duro, com uma dureza permanente, constante em nosso coração, e a gente vai levando uma vida no raso, no superficial, na margem, tendo o privilégio de poder experimentar muito mais de Deus. Eu quero encorajar você essa noite a viver isso, irmãos. Essa vida que tem um coração novo, um coração de carne, sensível à ação do Espírito, que anseia andar nos estatutos de Deus. Perceba que a linguagem de andar no Espírito, irmãos, não é, obviamente, você fazer aviãozinho, algumas coisas que acontecem em nossos dias, né? Como se pessoas estivessem sendo usadas pelo Espírito, e alguns advogam o Espírito para certos movimentos que são totalmente contrários à palavra de Deus. A ação de andar no Espírito, prometida em Ezequiel e refletida no Novo Testamento, é de corações que se quebrantam diante do estatuto de Deus, diante da lei de Deus, diante das palavras de Deus. Isso reflete o que o próprio Cristo disse no grande sermão com os discípulos de despedida. João capítulo 14, 15, 16. Ele diz que o Espírito Santo nos conduziria a Cristo, a sua palavra, a verdade do Evangelho. Sabe, meus irmãos, precisamos ser um povo que anda no Espírito Santo. E sabe qual o sinal desse andar no Espírito? É o nosso apego à palavra de Deus, é o nosso amor à palavra de Deus, é um coração que é sensível a Deus, que é sensível à voz de Deus, à direção de Deus. Há pessoas que dizem: não, eu estou cheio do Espírito, mas são pessoas de coração duro para a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, selecionam a palavra de Deus, vivem vidas contrárias à palavra de Deus. O Senhor nos convida a uma nova vida, a andar no Espírito, a experimentar o poder do Espírito em nossas vidas. O Evangelho, meus irmãos, ele não é apenas a porta de entrada para uma vida com Deus. Nós ouvimos o Evangelho, cremos na obra de Cristo,
mas esse evangelho agora vai direcionar a vida da comunidade que um dia creu na obra de Cristo. Esse evangelho vai direcionar a vida desta comunidade que agora creu na obra perfeita do Senhor. A gente não entra em um clube social e diz assim, não, agora eu confio em Jesus, eu acredito em Jesus e vivo deliberadamente. Não, a gente crê, entra nessa comunidade e a gente percebe que a gente está agora em um novo mover, em um novo cenário. Esse é o cenário da presença do Espírito que conduz a nossa vida. O Senhor prometeu a Ezequiel, ou prometeu ao povo por meio de Ezequiel, que nos daria um coração novo. Obviamente, Ele não está dizendo que você precisa ir a um cardiologista, fazer alguns exames e mudar o coração, ou fazer um transplante de coração. Não, não é disso que o texto está se referindo. Não é isso que o texto está se referindo. O texto está se referindo à obra que o Espírito Santo realizaria em nós por meio da sua presença. De quem é esse Espírito? Esse é o Espírito de Deus. Paulo diz, se andamos, ou se vivemos no Espírito, volte lá, Gálatas capítulo de número 5, se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito, no Espírito. Perceba, meus irmãos, que aqui Paulo não está se referindo ao seu Espírito. Paulo não está se referindo ao nosso Espírito. Paulo não está dizendo, olha assim, viva segundo a intenção do seu Espírito. Olhe para dentro de si e perceba o que o seu Espírito anseia ou deseja, e então você satisfaça. Não é isso que o texto está dizendo, não é sobre esse Espírito que o texto está se referindo. Ele está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito que o Senhor daria a todos aqueles que crescem em seu nome. Ele está se referindo ao Espírito Santo, que reside dentro de nós, que nos guiará e que nos fará viver ou andarmos nos caminhos de Deus. Meus irmãos, a obra do Espírito, ela acontece também na antiga e na nova aliança. Era o Espírito Santo agindo na história do seu povo. Deus, por meio do seu Filho e do Espírito. Foi o Espírito Santo agindo na vida de Cristo. Lembra quando ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para anunciar, para trazer libertação, para dar vida. O Espírito de Deus na vida de Cristo. E ele disse assim, que quando ele foi aos céus, ele disse assim, eu vou dar a vocês o meu Espírito. O Senhor, então, nos dá também o seu Espírito. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos darei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, meus irmãos, nos guiará e se manifestará a nós, nos tornando a cada dia mais parecidos com Cristo. Ele nos levará à piedade de respeito ao nosso relacionamento com Cristo e ao relacionamento com o próximo. Perceba, meus irmãos, diante de uma carta que Paulo, então, exorta aqueles irmãos a abandonarem o falso evangelho, a não viverem nas práticas da antiga aliança, a não confiarem em si mesmos para a salvação, a olharem para a obra de Cristo, a perfeita obra de Cristo. Paulo, então, encerra esse livro falando sobre o Espírito Santo. Não há como, meus irmãos, a gente abandonar certas coisas do passado. Não há como a gente abandonar uma vida de pecado, de engano, de falso evangelho, se não for pela vida no Espírito, porque é Ele quem nos guia a palavra de Deus. E esse é o Espírito de Deus. A que Espírito você tem ouvido? Ao seu? Aos enganadores? Ou ao Espírito de Deus? Quem tem conduzido sua vida? O seu Espírito, os enganadores, ou o Espírito de Deus? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Perceba que
no versículo 26, Paulo diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Uma vida fora do Espírito, meus irmãos, ou uma dificuldade para vivermos no Espírito, ou caminharmos nesse Espírito, é de fato o ego do ser humano, o egoísmo do nosso ser humano, do nosso coração, a vanglória do nosso coração, a busca de amar mais a si mesmo, de desejar a realizar as suas vontades, do que viver e se sujeitar, se submeter ao Espírito de Deus. A dureza do nosso coração é muito mais um reflexo, meus irmãos, da nossa insubmissão, do nosso orgulho humano, do que da ausência de Deus. O Senhor está em todos os lugares e Ele está em nós por meio do seu Espírito. Portanto, quando o nosso coração se volta a Ele, nosso coração anda em Espírito, sem dúvida, o Senhor nos abençoa. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Meus irmãos, como nós podemos andar no Espírito? Como nós podemos, então, viver pelo Espírito? Como nós podemos desfrutar desse grande privilégio que é caminhar no Espírito? Novamente, Paulo volta a atenção, ele tem como pano de fundo exatamente o Antigo Testamento, aquilo que o Senhor prometeu no Antigo Testamento, de nos dar um coração novo. Portanto, a única forma de vivermos no Espírito, ou caminharmos no Espírito, é desfrutarmos desta ação de Deus no nosso coração. É experimentarmos dessa promessa de Deus no coração. É impossível, irmãos, que andemos em algo se não temos esse algo. É impossível que andemos em certos caminhos, ou certo caminho, que não conhecemos esse caminho, ou que trilhamos, ou estamos em outro caminho. A única forma, portanto, de experimentarmos do cristão, então, caminhar no Espírito de Deus, é ter o Espírito de Deus. É desfrutar do Espírito de Deus. É ser alcançado pela graça de Deus. A única maneira de sermos, portanto, habitados pelo Espírito Santo é o nosso coração se rendendo à obra de Cristo, ao Evangelho de Cristo, porque a promessa de Deus está conosco, a promessa do Espírito Santo habitar em nós é a nossa vida se sujeitando ao Evangelho de Cristo. Veja o versículo 24. E aos que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. E aos que são de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que desfrutam da graça de Cristo, aqueles que em Cristo crucificaram a sua carne, aquele que em Cristo crucificaram as suas paixões, aquele que em Cristo lançaram as suas concupiscências, esses andam no Espírito. A única maneira de caminharmos no Espírito é crucificando a nossa vida em Cristo Jesus. É deixando que a obra do Evangelho, então, regenere as nossas vidas, mude o nosso pensar e o nosso caminhar. Meus irmãos, há muitas formas de viver nessa vida. Há muita forma da gente caminhar nessa vida. E, sem dúvida, caminhar no Espírito, viver e andar no Espírito, é a forma que o Senhor nos convida esta noite. Às vezes nós caminhamos com muita frieza, com muito esfriamento espiritual. Somos tão acostumados com o sagrado. A gente vai à igreja, às vezes vai lá no culto de doutrina, ou participa no culto de oração, ou faz isso, aquilo, outro, mas sabe aquela coisa devagar, quase parando? A gente vai ali como se fosse apenas um ritual, como se fosse apenas algo que a gente está cumprindo, sem nenhuma vitalidade, sem nenhum mover, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança.
Às vezes estamos só focados em nós mesmos, mas, que legal, eu vou ali no final de semana, na igreja, vou ver algumas pessoas, estão com saudade, ou coisas desse tipo. E a gente vai valorizando muitas outras formas de andar, do que andar no Espírito de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, mudar a nossa mentalidade hoje. Nós precisamos olhar para a obra de Cristo e dizer: Senhor, me conduz nessa nova vida. Senhor, me conduz nessa nova forma de pensar. Crucifica as minhas paixões na obra do Senhor. Ó Deus, ajuda a minha mente, o meu coração a se renderem à Tua palavra. Ó Deus, que eu esteja atento e sensível à Tua voz. Ó Pai, que eu possa conduzir a minha casa a andar no Espírito. Que eu possa ser um instrumento do Senhor à igreja, para que ela possa caminhar no Espírito. Ó Deus, me ajude a ser um crente fiel ao Senhor, que anda, que caminha no Espírito de Deus. Ó Deus, me ajude a desfrutar daquilo que Cristo fez por mim e pelo presente que Ele me deu, que é o Seu Espírito habitando em nós. Meus irmãos, o Espírito Santo, Ele anseia caminhar conosco. Ele habita em nós, Ele anseia que o seu coração se curve diante dEle. Que você coloque-se diante de Deus intensamente, profundamente. Que abandone o escuro de uma vida pecaminosa. Experimente as virtudes da graça de Deus dia após dia. Será que é isso que nós iremos buscar hoje à noite? Será que sairemos daqui com esse anseio? Será que será esse o nosso movimento a partir de hoje? Não um movimento egocêntrico, não um movimento para as nossas vontades, mas um movimento que se curva diante do Espírito. Que você hoje seja guiado pelo Espírito. Que você seja lembrado ou lembrada. Que o Senhor lhe traz liberdade no Espírito, traz graça no Espírito, renova o seu coração pelo Espírito, reaviva o seu Espírito, porque Ele é a fonte que jorra dentro de nós, e essa fonte então traz vida, essa fonte traz renovo, essa fonte restaura, restabelece, essa fonte nos salva, é a fonte do Espírito jorrando dentro de nós. Precisamos sair de uma vida raquítica, precisamos nos encher do Espírito, irmãos. Quando o Espírito habita em nós e nos move a cada dia essa vida com Ele, o Senhor faz coisas extraordinárias através do seu povo, através da sua igreja. O Senhor usa as nossas vidas poderosamente para alcançar corações que estavam perdidos, vidas que pareciam não ter mais jeito, circunstâncias que estavam tão pesadas. Mas quando o crente anda no Espírito, é guiado pelo Espírito, ele não se move pela aparência, nem pelo aquilo que vê, ele se move pela promessa e a certeza de que o Espírito Santo conduzirá os seus passos e que todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Precisamos buscar o Espírito de Deus, precisamos nos encher da sua presença, precisamos nos sujeitar à sua palavra. E esse é o sinal, corações que se rendem à palavra de Deus. Muito se fala dessa geração TikToker, né? De pessoas que são muito superficiais na palavra de Deus, que amam muitas outras coisas, e são crentes que às vezes são muito raquíticos, conhecem pouco e não vivem profundamente a palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos ser diferentes. Precisamos ser crentes com profundidade, que amam a Bíblia, porque recebe ou tem dentro de si o Espírito Santo, e que o seu anseio é caminhar dia após dia nesse Espírito. A você que ainda não é cristão, ainda não entregou sua vida a Cristo,
papel do Espírito Santo é nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ore para que Ele convença dos seus. Ore para que Ele lhe convença da necessidade que você tem de ter seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Ore para que Ele lembre ao seu coração do quanto você é pecador e precisa da graça de Deus. E precisa se voltar para Ele. Se seu coração então experimentar isso, louve ao Senhor, porque o Espírito Santo está se movendo, trazendo salvação à sua vida. Mas a você que é um crente, e que de repente está tão imerso no pecado, que isso nem faz diferença mais para você. A sua vida abraçou de tal forma o pecado, que isso nem dói mais na sua consciência. Que isso nem afeta mais o seu coração. Que isso nem incomoda mais a sua vida. Essa é uma oportunidade para você orar a Deus também, dizer: Deus, tenha misericórdia. Que o meu coração seja incomodado pelo Teu Espírito. Que eu volte a andar nele. Que eu volte a viver pelo Espírito. Porque se sua vida de pecado não está incomodando mais o seu coração, isso é um péssimo sinal. Talvez o Senhor tenha lhe entregado, ou esteja lhe entregando, as paixões do seu coração, e isso não vai terminar bem. Mas essa é uma noite, uma oportunidade para você se voltar para Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, que o Teu Espírito Santo novamente me traga a alegria da salvação e restaure a minha vida, e que eu volte a andar no Espírito. Mas é você que certamente está andando no Espírito. E obviamente a gente falha, a gente peca, e o Espírito nos lembra isso, se a gente retoma a nossa vida com o Senhor. Mas veja também com um alerta nesta noite a vigilância de não tentar confiar em si mesmo e deixar o Espírito do Senhor, ou entristecer o Espírito do Senhor. Não se ache orgulhoso demais, ou não se vanglorie, porque esse é também um caminho perigoso. Andar em Espírito é caminhar em humildade, é caminhar consciente de que a cada dia nós precisamos da graça de Deus, e por isso nos voltamos a Ele. Caminhar em Espírito é compreender que necessitamos dia após dia da presença de Deus, e por isso nos voltamos a Ele. Olhamos para nós e não confiamos em nós mesmos, porque estamos bem, porque estamos lendo a Bíblia, porque estamos fazendo os nossos devocionais. Não, isso é fruto da graça de Deus e o Espírito Santo operando em nossas vidas. Mantenha um coração humilde que se rende dia após dia ao Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude e nos faça andar no Espírito. Que a gente experimente o mover do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre esta igreja, sobre essa cidade. Porque uma comunidade que ama a Deus, ama a sua palavra, resolveu andar no Espírito, dia após dia. Era assim a comunidade primitiva. Ela caminhava no Espírito. E se fizermos o mesmo, certamente o Senhor agirá ainda mais no meio de nós e fará coisas grandiosas através de nós. Tenha um coração que anseie a presença dEle e que busque a sua graça e o seu Espírito dia após dia. Santo Deus, louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Nos dê o Teu Espírito, Senhor, para andarmos vigilantes, para termos corações submissos ao Senhor, para termos pés que trilham na Tua palavra, para termos ouvidos, ó Deus, que são sensíveis à Tua voz, para termos corações que são amolecidos, quebrantados pela Tua presença. Arranca a dureza do nosso coração esta noite. A insistência, ó Deus, de dar
essa vida no Espírito. Ó Senhor, aquilo que impede, aquilo que tem dificultado, que o Senhor, Pai, arranque do nosso coração. Nos dê uma comunidade cheia do Teu Espírito Santo, que ouve a Tua voz e que obedece. Cheia do Espírito Santo, como uma fonte que vai jorrando no nosso interior, trazendo vida, vida do nosso falar, no nosso viver, de uma comunidade que caminha alegre no Espírito Santo. Essa presença poderosa do Teu Espírito em nós. Ó Deus, e que esse Espírito convença os pecadores, convença os corações a necessidade de confiar em Jesus como seu único Salvador. Em nome do Senhor. Amém. 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 Nós vamos orar, nós vamos cantar ao Senhor, irmãos.